Sim, eu estou bem ridícula desse jeito, como uma girafa, mas é tudo para que vocês consigam aprender e se lembrar das teorias da evolução. Então é o seguinte, a nossa videoaula de hoje, destinada para os alunos dos nonos anos e para os alunos do primeiro ano do ensino médio, é sobre as teorias evolucionistas. E nós vamos tratar aqui sobre as diferenças entre os pensamentos de Lamarck e de Darwin. Como a maior parte dos livros usa o exemplo das girafas para ilustrar essas duas teorias evolucionistas, então eu estou aqui de girafa, olha que maravilha, e estou cercada de girafas, porque é um animal que eu adoro. Então eu fiz aqui um ambiente todo cheio de floresta e todo cheio de girafas que estão aqui observando vocês, e nós temos uma participação especial da girafa da Manu, essa girafa fofa que fica na sala dela, mas que ela me emprestou para compor o nosso cenário. Então é o seguinte, a semelhança entre as teorias de Lamarck e de Darwin é uma semelhança principal, que ambas são evolucionistas. Agora, as diferenças são um pouco mais específicas. Então vamos lá. Vamos primeiro para Lamarck. Lamarck falava sobre a lei do uso e desuso, ou seja, ele dizia que se um ser vivo usa muito uma característica durante a sua vida, ele adquire essa característica e passa para os seus descendentes. Como assim? Seguinte, vamos usar o exemplo da girafa. Lamarck dizia que todas as girafas no início eram baixinhas, como essa daqui, com um pescoço bem curtinho. Só que, para elas conseguirem se alimentar, elas tinham que fazer muito esforço com o seu pescoço para chegar até as folhas mais altas. Então, de tanto elas esticarem, elas ficavam assim, com esse longo pescoço. E como elas tinham feito muito esse exercício de usar o pescoço para conseguir chegar até o alimento, elas adquiriam essa característica, elas ficaram pescoçudas durante a vida e conseguiam passar essa característica para os seus descendentes. Então, essa girafa que tinha feito muito esforço e ficado pescoçuda, tinha um filho e o seu filho já nascia com o pescoço longo. O que isso quer dizer? Se a gente for usar um exemplo mais dos dias atuais, para a gente entender melhor, seria o seguinte, é como dizer que se eu quiser fazer muita musculação e ficar mó maromba e tal, mega forte, olha a orelha mexendo, e ficar muito forte e tiver um filho, quer dizer que o meu filho nascerá musculoso também. Imagina só um bebê super forte, que já nasce assim, mal maromba. Não tem sentido. Então, Lamarck para a ciência não tem sentido. Então, a teoria de Lamarck da lei do uso e desuso para a ciência hoje não tem mais sentido. Vamos para a teoria darwiniana de Darwin. Teoria de Darwin fala sobre a seleção natural. Então, é diferente. Darwin dizia que já existiam girafas com o pescoço curto e girafas com o pescoço longo. Assim como em qualquer população de ser vivo, em qualquer espécie, assim como na nossa espécie nós temos pessoas mais altas, com uma estatura média, pessoas mais baixas, pessoas com olhos azuis, olhos escuros, olhos verdes e assim por diante. Então ele dizia que na população de girafas também existiam pescoços com alturas diferentes. Porém, na hora de se alimentar, quais eram as que conseguiam se alimentar das melhores folhas? As que tinham pescoço mais longo. As que tinham o pescoço mais curto, como essa daqui, tentavam comer aquelas folhas lá de cima, mas não conseguiam. O resultado é que elas ficavam menos saudáveis, mais fraquinhas, mais vulneráveis, acabavam morrendo. Faleceu. E quem sobravam eram as girafas pescoçudas, com os seus longos pescoços, que conseguiam comer as melhores folhas e, como elas já haviam nascido desse jeito, elas foram apenas selecionadas
pela natureza, pelo ambiente. Então elas encontravam outras girafas de pescoços longos, como essa, e tinham um filhinho. E os filhos, como eram de descendentes já altos, nasciam altos. E assim, com o tempo, o ambiente foi selecionando as girafas com um pescoço mais longo e as que eram mais baixinhas morriam, tadinhas. Então, essa é a seleção natural dita aí por Darwin. Hoje, para a ciência, dentro das teorias da evolução, Darwin ainda é considerado como tendo a teoria mais correta. De novo, dentro das teorias evolucionistas. E nós temos também depois, porque Darwin na época ele não conseguia explicar como que essas características passavam de mãe para filho, né, dos pais para os seus descendentes, porque ainda não tinha as bases da genética. Depois, com o surgimento dos conceitos de genética, os pesquisadores juntaram a teoria de Darwin com as bases da genética e formaram a teoria sintética da evolução ou neodarwinismo, neo, novo, e a teoria darwinista, certo? Então, quando a gente insere conhecimentos da genética numa resposta, por exemplo, com a teoria da seleção natural, nós estamos respondendo junto aí da teoria do neodarwinismo, certo? Espero que isso tenha ajudado vocês. Eu falei para vocês também sobre as adaptações aí da teoria de Darwin, né, para os dias de hoje, da seleção artificial, quando não é o ambiente natural que seleciona as características, mas sim algo artificial, como, por exemplo, um remédio ou uma substância química. Então, quando a gente joga um inseticida em baratas, por exemplo, sobram as baratas mais resistentes àquele inseticida e morrem as mais vulneráveis. As resistentes, que já nasceram desse jeito, se reproduzem, passam essas características para as suas filhas, para os seus filhos, e daqui a pouco eu tenho uma população todinha só de baratas resistentes, ou composta na sua maior parte por baratas resistentes. Então, dentro dessa aula, o que é importante vocês saberem são as diferenças entre a teoria de Lamarck e de Darwin, saber o que é esse neodarwinismo e saber essa adaptação da teoria da seleção natural para os dias de hoje, que é a seleção artificial. Peguem a folhinha que eu entreguei para vocês sobre as girafas, sobre as diferenças dessas duas teorias, e espero que isso tenha ajudado vocês. Apesar de eu estar assim, ridícula, eu espero que isso tenha ajudado vocês a darem um pouco de risada enquanto vocês aprendem, para que o cérebro de vocês juntem a risada, a emoção com o conhecimento e isso fique para sempre no cérebro de vocês, ok? Espero que tenha ajudado. Um beijo e até a próxima!